A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para o seu coração nessa manhã de hoje, nesse domingo abençoado, dia 6/11/2022, um domingo com um pouco de frio, mas abençoado. Jesus Cristo tem uma obra para fazer na sua vida. Uma obra tremenda, uma obra linda para realizar sobre a sua vida. E como Deus ele tem uma obra para realizar na sua vida, o adversário, ele quer se levantar para tentar te parar, para te desanimar, para sucumbir. Mas sabemos que Deus é poderoso para fazer você passar por cima da adversidade. O Evangelho de João 16:33 fala que nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, você também vencerá. E a obra que Deus tem na sua vida é tremenda. Por isso que você passa luta, por isso que você passa prova, por isso que você é perseguido. E você fala, Deus, a obra nunca vai se realizar. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, a obra vai realizar sim. Porque quem prometeu não foi o homem, foi Deus que prometeu na sua vida. Coloque-se sobre os seus pés, levanta a sua cabeça, marcha, porque Deus vai realizar a obra na sua vida. Enquanto nós estivermos na terra, nós vamos passar por luta, por perseguição. Porque ser crente não é flor, ser crente não é só glória, ser cristão não é só bênçãos e vitória, ser cristão é saber de que nós vamos passar luta, ser cristão é saber de que nós vamos ser perseguidos, ser cristão é saber de que nós estamos na terra, o mundo já é do maligno, mas nós, aleluia, vamos passar por adversidade na terra. Mas Jesus, ele é contigo para fazer você vencer, para fazer você passar por cima de tudo, de todo adversário, de toda barreira espiritual. O que Deus tem para realizar na sua vida é grande. Eita, varão! Deus tem obra para realizar na sua casa. Você, varoa, Deus tem uma grande obra para realizar na sua vida. É por isso que você passa a luta. Davi, quando foi ungido, quando ele derrubou Golias e decapitou Golias, as mulheres cantaram que Davi matou milhares e Saul milhares. Saul pegou a lança e tentou matar Davi por causa da unção. Pedro foi preso dentro da prisão, porque pregava a palavra de Deus, mas a obra de Deus não foi, aleluia, interrompida na sua vida, porque Deus mandou um anjo e livrou. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente por causa da palavra de Deus, e Deus apareceu para ele dentro da fornalha, o quarto homem estava lá. Deus não vai te livrar do fogo, Deus vai te livrar dentro do fogo. Deus não vai te livrar da fornalha, Deus vai te livrar dentro da fornalha. Daniel foi lançado dentro da cova dos leões, mas Deus deu vitória para Daniel. Leão virou travesseiro, ele dormiu ali abençoado. Deus livrou Daniel dentro da cova, não foi da cova. Deus vai te livrar dentro do fogo, Deus vai te livrar dentro da fornalha, Deus vai te livrar dentro da cova, porque quem te chamou foi Deus. Deus quer uma sensibilidade. Aqui onde vou meditar agora, abra sua Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O versículo 9 do capítulo 3 que diz assim: pelo que ele disse a Samuel, torna a deitar, e há de que se te chamar dirá, fala Senhor, porque teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio a palavra do Senhor a ele, esteve e chamou como das outras vezes e disse, Samuel, Samuel. E ele disse, fala Senhor, porque teu servo ouve. Essa palavra vai tratar de uma história linda.
Ana não tinha filho, Penina tinha filho. Penina se levantou contra Ana zombando que ela não tinha filho. Ana orou no templo. Ela voltou de cabeça erguida para sua casa, porque creu na oração que fez no templo. Ela acreditou na oração, na fé dela. E Deus honrou com um menino. E ele foi deixado no templo quando tinha mais ou menos 3 anos de idade. E Deus tinha uma obra na vida do menino. Ana foi abençoada com Samuel. Penina tinha filhos. Mas na Bíblia não mostra os nomes dos filhos de Penina. Ana teve um, mas foi sacerdote, profeta e juiz. Penina tinha filho, mas nem mencionado era. Ana foi abençoada por Deus. E você se pergunta, Deus, eu oro tanto, eu busco tanto, congrego muito, faça a sua vontade, não tenho o que eu estou pedindo para o Senhor, não tenho aquela grande vitória, o meu vizinho que não é crente não tem, mas eu não tenho. O que eles têm é passageiro, irmão. Muitas vezes é na corrupção, muitas vezes é na ilegalidade, mas quando Deus dá para você, vai ser abençoado. O que o mundo tem nem mencionado mas o que você vai ter pode ser um, mas vai ter história. Pode ser um, aleluia, glória a Deus, mas aleluia, vai dar o que contar, vai dar um testemunho de bênção, vai ser abençoado por Deus, porque o que Deus dá é abençoado. Muitas das vezes que o mundo tem amaldiçoado, vem fácil, vai fácil, mas quando você recebe debaixo de joelho, de oração, jejuando, congregando com fidelidade, você vai falar, esse ninguém tira, porque Deus me deu essa bênção, Deus me deu essa vitória, e quando Deus dá, meu irmão, é coisa boa. Ela recebeu Samuel, entregou no templo do Senhor, e naquele tempo não havia visão manifestada ainda. Então Deus falou com Samuel. Samuel olhou, aleluia, foi para Eli e disse, Eli, você me chamou? Ele disse, menino, torna a deitar. Por 3 vezes, aleluia, Samuel pensou que era Eli, o sacerdote, chamando, porque ele não conhecia, glórias a Deus, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Então Eli disse assim, quando você deitar, você diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, pela 4ª vez, o Senhor chamou Samuel de prontidão, disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Glórias a Deus. Sabe que Deus está falando nessa manhã de hoje? Porque Deus, aleluia, Ele está sempre falando contigo, seja na palavra, seja no louvor, seja na oração, seja através de profecia, seja através de sonho, seja através de visão, mas muitas das vezes nós não temos a percepção, nós não temos a sensibilidade de entender, de enxergar, de saber que é Deus falando conosco. Deus está sempre falando, aleluia. Deus foi bom com o menino, porque Deus deu oportunidade para ele. Deus poderia muitas das vezes, pela 3ª vez, falar, desisto desse menino, desisto de Samuel. Chamei 3 vezes e ele não teve a sensibilidade de saber que era eu chamando. Vou colocar outro no lugar dele, vou falar com outro, mas não, Deus persistiu, nem Samuel, porque Deus não desistiu dele, Deus não desistiu de chamar ele para uma obra profética. Sabe que Deus está falando? Muitas das vezes você murmura, você reclama, você pensa em parar, você pensa em desistir, mas Deus manda dizer, Ele não desiste de falar contigo, Ele não vai desistir de você, Ele não vai abrir mão de você, Deus não vai perder você para o Satanás, Deus não vai perder você para o mundo, Ele vai continuar falando contigo, até você entender que é Deus falando. Mas eu venho aqui para dizer para você, Deus, aleluia, está dando sensibilidade para você entender que é Deus falando contigo. Deus não quer só religiosidade, Deus quer relacionamento, Deus quer comprometimento, Deus quer que nós tenhamos sensibilidade de espírito, aquela sensibilidade, irmão, como era muito tempo atrás com
Muitos pastores antigos falam, muitos tempos atrás, os crentes iam para o culto com lencinho para chorar. Cada culto, o crente saía chorando. No começo do culto, os crentes, os cristãos tinham a sensibilidade de ouvir Deus. Logo no começo do hino da harpa, vamos voltar a fazer isso. Vamos ter sensibilidade, relacionamento com Deus, porque Deus ainda fala na terra. Assim como Deus falou com Samuel, Ele fala contigo. Essa palavra mostra também oportunidade. Ouve o que Deus está falando com você. Para um pouco. Reflita. Não saia querendo quebrar tudo. Não saia do seu ministério. Não deixe de congregar. Vou sair de lá porque o pastor não é de Deus, porque a missionária não é de Deus. Vou sair de lá porque Deus vai falar comigo. Meu irmão, Deus sempre fala com você. Deus sempre está falando conosco. Só de você respirar, só de você acordar, é você agradecer a Deus e falar: Deus me deu uma oportunidade de viver mais uma vez. Porque eu passei pela pandemia, passei pela febre, passei por gripe, vários problemas. Hoje estou aqui porque Deus me deu uma oportunidade de viver. É Deus falando contigo. É a oportunidade de você falar: Deus, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família, obrigado por eu estar trabalhando. Se eu estiver desempregado, obrigado por o Senhor mandar sustento para minha casa. Assim como Deus falou com Samuel e deu oportunidade para ele, Deus está dando oportunidade para você. Ele está falando contigo que a obra é grande na terra. Não precisa invejar o seu inimigo, o ímpio, porque o que eles têm não tem história. Muitas das vezes é de maldição, é de corrupção. Mas o que Deus dar para você vai ter história. Assim como Deus abençoou Ana, que o nome foi mencionado na Bíblia, Samuel, foi profeta, sacerdote e juiz. Foi uma bênção. O de Penina, os filhos dela, nem nome estava mencionado na Bíblia, nem história teve. Ou seja, Deus vai te dar. E o que Ele vai te dar vai ser uma bênção para a glória de Deus. Porém, para Ele te dar, temos que entender o que Deus está falando conosco. Deus não quer te dar qualquer coisa. Deus vai dar coisa boa para você. Persevera no caminho, na palavra de Deus. A primeira coisa que Deus ele vai te dar, ou melhor, que Ele já te deu, que se você não tem nada nessa terra, não tem problema. No Evangelho de João, 14:1, fala que no céu há muitas moradas. E Deus já preparou lugar para você. O homem mais rico do mundo não tem o que você tem. As pessoas mais influentes no mundo não têm o que você tem. O Espírito Santo, a salvação, a presença de Deus, a graça de Deus. Aonde você andar, tem anjos acompanhando você para te livrar do mal. Meu irmão, se você não tem casa, não tem problema. Se você não tem carro, não tem problema. Se você não tem emprego com alto salário, não tem problema. Deus te sustenta. Deus manda providência para você. Deus, Ele cuida de você. Faz uma coisa. Em Mateus 6,33. Busca, invoca ao Senhor. Busca primeiro o reino de Deus. Que as demais coisas vão serão acrescentadas. Automaticamente.
e Deus ele vai te abençoar. Eu quero falar aqui que a maior bênção na sua vida é a salvação da sua alma, porque Jesus ele está voltando. Ele vai buscar a sua igreja e vai ser imaculada, sem mancha, sem defeito. Porque ser salvo não é fácil, irmão. A Bíblia diz que para ser salvo exige muito esforço. Muito esforço. Renunciar, abrir mão do pecado, perseverar na presença de Deus, não se corromper com o mundo, ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu não quero falar aqui que ser cheio do Espírito Santo é sapatear, rodar, pular, falar em mistério, não. Ser cheio do Espírito Santo é você ter Deus na sua vida. É você viver a palavra de Deus e produzir frutos. É você andar em santidade com Deus. Ser cheio do Espírito Santo é no momento como esse que nós estamos passando no Brasil. Ser cheio do Espírito Santo é aquele momento que o pecado está diante de você. Você fala, não, eu tenho Deus na minha vida. O Espírito Santo é comigo. Deus vai me livrar de tudo. Ser cheio do Espírito Santo é você ter uma mudança de dentro para fora. Ser cheio do Espírito Santo é você ser uma pessoa avivada, ter intimidade com Jesus aonde você for, onde você estiver. Ser cheio do Espírito Santo é você ser uma pessoa diferente. Muitas às vezes vai ser taxada como louco, como doido, mas o seu alvo é o céu. Receba nessa manhã, receba a presença, a graça de Deus. Fica com essa palavra. Tenha sensibilidade. Deus falou com Samuel várias vezes. Precisou da intervenção do sacerdote Eli para falar que é o Senhor que está falando. Não queira precisar de alguém para te dar um sacode e falar, Deus fala contigo, irmão. Sabemos que é necessário muitas das vezes. Mas procura meditar na palavra de Deus. Procura buscá-la na palavra de Deus. Não, aleluia. Procura entender o que Deus está falando contigo. Tenha a sensibilidade do Espírito Santo. Porque, de fato, Deus vai te abençoar. Quando Deus falou com Samuel, Deus revelou acerca dos pecados que Deus ia fazer com o povo. A mão de Deus pesou sobre o povo, porque não tinha ninguém ali o qual Deus poderia tratar com uma obra profética. Nenhum sacerdote, porque o sacerdote ali nem estava repreendendo os seus filhos, estava cego espiritualmente. Deus usou o menino. Mas a palavra se cumpriu. Deus ele tem uma grande obra na sua vida. Receba da parte de Deus. Fica com essa palavra. Acima de tudo, irmão, a salvação no primeiro lugar. Acima de todas as bênçãos, seja cheio do Espírito Santo primeiro. Busca a Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas na sua vida. Fica com essa palavra e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Receba a bênção de Deus na sua vida, na sua casa. Eu quero profetizar na sua vida. Eu quero profetizar. Seja abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Amém. Glória a Deus.